E aí, bora falar de uma coisa super legal? Hoje, a gente vai ver como é que os cientistas descobrem, de um jeito bem sistemático, o que os animais fazem o dia inteirinho. Sabe quando a gente fica olhando um bicho e pensa, o que será que ele está fazendo de verdade o dia todo? Pois é. Mas como é que se sai dessa observação casual, sabe? E se transforma isso em ciência, em conhecimento de verdade? Então, a resposta para isso está numa ferramenta chamada etograma. O nome é meio diferente, mas a ideia é simples. Pensa num catálogo, uma lista super detalhada de tudo que um animal faz. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, até o que ele não faz, tipo dormir. Isso também é comportamento e entra na lista. Beleza, então como é que se monta esse tal de etograma? Basicamente, é um processo com duas fases, bem claras. A primeira é a qualitativa. O foco aqui é só descrever, tipo, o que o bicho faz. Simples assim. Depois, a gente entra na fase quantitativa. Aí a pergunta muda: com que frequência ele faz isso? É uma jornada que vai da descrição pura e simples até a contagem, os números. Então vamos lá, começando pela primeira fase. Essa parte é toda sobre observação. Observação pura, sem interpretar, sem julgar nada. É aqui que o trabalho de campo pega fogo de verdade. E a regra de ouro aqui é bem simples: anotar absolutamente tudo que o animal faz. É um trabalho empírico, sabe? É registrar cada coisinha que dá para ver com o máximo de detalhe possível. Pensa num detetive da natureza, é bem por aí. E esse nível de detalhe, nossa, é crucial. Vamos pegar o exemplo da borboleta. O cientista não vai anotar só, ela comeu. Não mesmo. A anotação vai ser tipo, pousou na flor, estendeu a probóscide, que é aquela língua canudinho, né, para sugar o néctar, tocou a flor, bateu as asas enquanto se alimentava. Cada micromovimento vira um dado. É incrível. E olha, para fazer essa primeira coleta de dados tem que ter uma paciência de Jó. Para montar uma lista completa dos comportamentos, um cientista passa em média de 20 a 30 horas só nessa fase. Imagina, 20 a 30 horas só observando e anotando. Ok, então depois dessa maratona de observação, o que a gente tem? Um monte de anotações, uma lista gigante de comportamentos. A missão agora é colocar ordem nessa bagunça toda. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se pega páginas e mais páginas de anotações e transforma isso em dados, em algo que dê para analisar cientificamente? A resposta está na categorização. A ideia é agrupar as coisas. Por exemplo, ações específicas como estender a probóscide ou tocar a flor entram numa caixinha maior, a categoria alimentação. Faz sentido, né? A mesma coisa para andar na folha ou voar para outra planta. Tudo isso vai para a categoria exploratório. E é assim que aquele caos de anotações começa a virar dado organizado. E existem várias categorias que são bem comuns, que os cientistas usam para organizar tudo. Tem a de exploração, a de alimentação, a reprodutivo, claro, cuidado com os filhotes, que é o cuidado parental, e até limpeza e manutenção. Basicamente, tudo ganha uma etiqueta. Bom, com tudo devidamente organizado em categorias, a gente pode ir para a segunda grande fase, a quantificação. É aqui que a coisa muda. A descrição vira número. E esse processo quantitativo, ele é super metódico. Os cientistas voltam a observar, só que agora o foco é outro. Não é mais para descrever, é para contar. Quantas vezes o animal fez algo da categoria alimentação? Quantas vezes da exploração? Eles anotam a frequência de cada categoria e esses números vão para tabelas para poder fazer a análise estatística depois. E tem um detalhe aqui que é muito importante, que é o tempo de cada sessão. Geralmente, cada round de observação para contar dura só de 20 a 30 minutos. Ué, mas por que tão curtas? A resposta é bem simples e, na verdade, bem humana. Tenta ficar super concentrado em alguma coisa por muito tempo. Cansa, né? O observador fica cansado. E aí a chance de errar a contagem, de perder um detalhe, aumenta muito. Então, sessões mais curtas garantem que o cientista esteja sempre ligado, focado e que os dados sejam confiáveis. E no fim das contas, todo esse esforço serve para quê? Para a gente conseguir montar o que se chama de orçamento de tempo do animal. É como se fosse a pizza do dia dele. Olha esse gráfico, por exemplo. Ele mostra como uma borboleta divide o tempo dela. 45% se alimentando, 25% explorando e por aí vai. É basicamente um raio-x da rotina do bicho. Legal, mas para que todo esse trabalho? Por que ter tanto rigor para coletar esses dados todos? No final do dia, qual a importância disso na prática?
O pulo do gato é que esses dados permitem fazer comparações muito poderosas. Com os números na mão, os cientistas conseguem responder perguntas mais complexas. Será que machos e fêmeas agem de formas diferentes? E os filhotes se comportam como os adultos? É aí que o conhecimento sobre a espécie fica muito mais profundo. E as aplicações práticas disso? Nossa, são gigantes. Esse tipo de conhecimento detalhado é essencial para a preservação de espécies em extinção, por exemplo. Ajuda a entender processos-chave da natureza, como a polinização, a dispersão de sementes e até no controle de doenças. É algo que impacta muita coisa. Isso leva a gente para uma conclusão bem importante. Na biologia, na ecologia, às vezes é um detalhezinho, uma coisinha mínima no comportamento de um bicho que faz toda a diferença. Pode ser a chave para o sucesso de um projeto de conservação inteiro ou para entender como um ecossistema funciona. Então, da próxima vez que a gente parar para olhar um animal, vale lembrar que existe toda uma ciência, o etograma, por trás da tentativa de entender o mundo dele. E fica a reflexão, né? Quantos outros segredos incríveis não estão escondidos por aí nos comportamentos que a gente vê todo dia, bem na nossa frente?